Míssil capaz de ir de Kiev a Moscou em menos de 1 hora, levando ogiva que destrói um quarteirão. Parece de uma superpotência, mas não é. Não é americano, não é russo, é ucraniano e se chama Flamingo FP-5. A arma é conhecida como Flamingo. É o Flamingo ucraniano. Míssil de cruzeiro FP-5. Agora, a Ucrânia anunciou um possível avanço em seu programa de produção de armas ao testar seu Novo míssil de cruzeiro de longo alcance desenvolvido internamente pela empresa de defesa ucraniana Firepoint. Por anos, Putin repetiu ao seu povo que Moscou era intocável para a Ucrânia e que nenhuma arma ucraniana podia alcançá-la. Bem, agora essa promessa está parecendo fraca. Não se deixe enganar pelo nome, que soa suave, mas não é assim. Desenvolvido durante a guerra, esse míssil é a resposta mais recente da Ucrânia à agressão russa. Não é só uma arma, é uma mensagem tão forte que até Donald Trump foi ao Truth. Aviso social, tempos interessantes pela frente. Esse míssil cor-de-rosa não é apenas uma arma, é um ponto de virada. E pode ser a carta inesperada que finalmente força Putin a sentar à mesa. O ponto de virada veio em 18 de agosto, quando a Ucrânia revelou um novo míssil de cruzeiro chamado Flamingo. Desenvolvido pela Firepoint, empresa de defesa em ascensão, não era protótipo, mas sim uma arma já em produção. Lançado do solo imóvel, o Flamingo chamou atenção principalmente pelo alcance. Com alcance de cerca de 3.000 quilômetros, ele pode atingir o interior da Rússia, incluindo Moscou, São Petersburgo e partes da Sibéria. Só isso já muda o equilíbrio. O que torna esse míssil perigoso não é só o alcance, mas também sua carga. Relatórios iniciais sugerem uma ogiva de mais de 1.100 quilos, que é mais do que o dobro da carga útil do Tomahawk americano. Embora a Ucrânia não tenha revelado tudo sobre o Flamingo, o que se sabe já preocupa os estrategistas militares do outro lado. Isso não é só uma arma, é um aviso, diferente dos mísseis Netuno e drones Paleonitsia, usados antes pela Ucrânia. O Flamingo está em outro nível. O Netuno também atingia navios e alvos em terra, mas tinha alcance limitado. Já os drones Paleonitsia serviam apenas para ataques de curto alcance. O Flamingo, o novo queridinho da Ucrânia, é o melhor dos dois mundos. Ele triplica o alcance e tem um poder de fogo que o torna uma arma estratégica, não apenas tática. Não se trata apenas de atingir alvos, mas de mudar completamente o jogo que a Rússia vinha controlando. Antes de falar do impacto, vamos abordar o nome, pois não é o que você espera. Como você já imaginou, esse apelido veio da cor rosa inicial, um míssil cor-de-rosa. O primeiro míssil Flamingo foi acidentalmente pintado de rosa. Ao invés de corrigir o erro, a equipe assumiu e nomeou o míssil conforme a cor, Flamingo. Não foi só uma piada, foi uma homenagem às mulheres que o construíram, especialmente à líder da produção da época. O Chief Executive Officer da Firepoint, Arnia Tetek, brincou: não é preciso um nome assustador para um míssil que voa 3.000 quilômetros. O mais notável desse projeto é que a Firepoint não apenas copiou algo do Ocidente. Eles construíram esse míssil do zero, usando talentos e recursos locais. A Ucrânia não precisou depender de tecnologia ocidental para construí-lo. Isso é importante porque significa que eles não precisam de permissão para usá-lo, diferente de outros mísseis estrangeiros que eles têm recebido de nações ocidentais. Eles produzem um míssil por dia e querem chegar a milhares por ano. Isso será notável porque, com mísseis suficientes armazenados, eles sozinhos poderiam servir como um fator de dissuasão contra a agressão da Rússia. Putin certamente agirá diferente, sabendo que há um míssil de Kiev capaz de alcançá-lo em Moscou. Para entender como a Ucrânia conseguiu esse milagre, é preciso ver como o míssil foi feito em apenas 9 meses. A ideia para o Flamingo começou no final de 2024, e já no meio deste ano, ele já estava sendo testado. É uma velocidade relâmpago para desenvolver mísseis. Normalmente, sistemas assim levam de 5 a 10 anos. A Firepoint, com apoio do governo ucraniano, trabalhou sob pressão. Engenheiros operavam de bunkers subterrâneos para fugir de ataques russos. Usaram tecnologia de drones, incorporaram ideias do Bayraktar e adicionaram inteligência artificial para a navegação. Revestimentos furtivos reduzem a visibilidade no radar. Nem preciso dizer que construir o míssil foi difícil.
A Ucrânia teve falta de materiais por sanções e guerra, buscando motores locais para driblar proibições de importação. O financiamento veio de uma mistura de fontes, incluindo investidores privados e algum suposto financiamento estatal. Os ucranianos já apoiaram projetos semelhantes antes, e este recebeu o mesmo tipo de apoio. Testes secretos sugerem que ataques iniciais atingiram aeródromos na Crimeia. O Flamingo recebeu tanto esforço por ser um projeto de paixão que marcou uma grande mudança na estratégia de defesa da Ucrânia. Durante a guerra, cidades ucranianas foram bombardeadas a centenas de quilômetros, muitas vezes por mísseis vindos da Rússia. Esses ataques nem sempre são táticos. Alguns, se não a maioria, foram direcionados a casas, escolas e fábricas. Tem sido tão grave que autoridades ucranianas chamaram isso pelo que realmente é: apenas terror contra as pessoas. O bombardeio implacável, frequentemente sem lógica militar, gerou um clima de luto, resistência e urgência. E foi desse solo que nasceu o míssil Flamingo. Não em laboratório militar, mas por pessoas sem experiência em construir mísseis. Eles se uniram para revidar e retomar o controle, mostrando que também podiam alcançá-los. Essa determinação representa um grande poder de fogo, levando-nos aos detalhes técnicos que tornam o Flamingo tão perigoso. Primeiramente, seu alcance cobre toda a Rússia europeia e parte da Sibéria. Isso permite atingir fábricas militares, refinarias, centros de comando e aeródromos dentro do território russo. A Ucrânia já faz isso, com ataques recentes à refinaria de Ryazan, perto de Moscou, a base aérea de Engels, em Saratov, e a refinaria de Tonenko, em Tardostan. Os ataques interromperam o fornecimento de combustível, causaram grandes incêndios e pressionaram a economia, com relatos de falta de gasolina em várias regiões da Rússia. Com o míssil Flamingo, a Ucrânia deve aumentar a pressão sobre a infraestrutura estratégica da Rússia. A ogiva, com mais de 1 tonelada, pode destruir bunkers e edifícios fortificados com seu poder explosivo. O Flamingo voa em velocidades subsônicas, abaixo de Mach 1. Isso pode parecer lento, mas é uma vantagem. Isso economiza combustível e permite ao míssil voar baixo pelo relevo. Mísseis rápidos são mais fáceis de detectar. Por isso, engenheiros buscaram eliminar essa desvantagem. Como foi projetado, ao ver o Flamingo, provavelmente já é tarde demais. Mesmo se conseguir ver, não ache que derrubar esse brinquedinho será fácil. O sistema de orientação dele combina navegação inercial e correções por inteligência artificial, sendo resistente a interferências, sem depender só de sistema de posicionamento global. Testes provaram que ele mantém o curso mesmo sob guerra eletrônica. Além disso, a furtividade é fundamental. O formato e os materiais do míssil reduzem sua assinatura no radar. Ele voa rente ao solo, se misturando ao terreno. Por isso, alguns o chamam de Flamingo deslizando. Ele é lançado de caminhões, permitindo rápida movimentação e disparo de vários locais. Essa versatilidade é essencial, porque agora a Ucrânia pode atacar a Rússia a partir de pontos não fixos, o que aumenta a imprevisibilidade que vem com essa arma. Assim, a Ucrânia pode disparar vários mísseis ao mesmo tempo e sobrecarregar as defesas russas. E, para piorar, o Flamingo ainda oferece várias opções de carga útil. O padrão é ogiva de alto explosivo, mas discute-se munição de fragmentação ou até capacidade nuclear futura. Isso ainda é hipotético, mas mostra o potencial do míssil. Se chegar a esse ponto, pode ser o fim do jogo para a Rússia. A precisão do míssil impressiona, com mídia ucraniana apontando erro circular provavelmente abaixo de 10 metros. Isso significa que ele pode atingir dentro de 10 metros do alvo, o que é preciso o suficiente para ataques estratégicos. Além da precisão e potência, sua grande vantagem é o baixo custo de produção. Hoje, o Flamingo é avaliado em cerca de $50 mil cada. Isso é realmente algo enorme, porque os equivalentes russos custam milhões de dólares. Isso permite à Ucrânia fabricar mais mísseis com menos custo. Isso mostra que a arma é escalável, o que é ruim para a Rússia. Pense no Flamingo como o Tomahawk ucraniano, porém com maior alcance e impacto. É acessível, letal e difícil de deter. Essas especificações são impressionantes e representam ameaça estratégica. Agora, a Rússia teme ataques distantes da linha de frente. Essa pequena mudança impacta drasticamente o planejamento e operações futuros deles. Mas, como qualquer arma, o Flamingo tem seus pontos fracos. A produção segue em alta, mas a escassez pode limitar os números no início. Lançar muitos de uma vez pode gerar reação internacional devido à escalada.
Isso não impede, mas mostra que ele não é invencível. Essas características deixam Putin e sua equipe em polvorosa. Eles minimizam o míssil em público, mas o pânico é real. Basta ouvir a propagandista russa, Skabeva, tentando minimizar ao máximo na televisão estatal. O regime de Kiev divulga imagens que supostamente mostram o uso do novo míssil ucraniano Flamingo, ou melhor, de um míssil que não é totalmente ucraniano. Como uma jornalista da Associated Press apontou, a arma milagrosa ucraniana parece o irmão gêmeo do míssil britânico FP-5 Millennium, que foi demonstrado há apenas 6 meses na Exposição de Defesa International Defense Exhibition 2025 em Abu Dhabi. Foi anunciado que o míssil de cruzeiro FP-5 leva uma ogiva de 1 tonelada, atinge até 950 km/h e alcança alvos a 3.000 km. Coincidentemente, o míssil ucraniano tem características parecidas. Isso significa que toda a parte europeia da Rússia, os Urais e até partes do oeste da Sibéria estão dentro do seu alcance. O pânico da Rússia com o míssil Flamingo vai além da ficha técnica e envolve seu significado. A Ucrânia não só ganhou uma nova arma, mas introduziu uma ferramenta que altera o equilíbrio. Por anos, a Rússia confiou em seu tamanho, alcance e poder de intimidação. Mas agora, com o Flamingo em ação, essa confiança está se desfazendo. O míssil não atinge apenas alvos, ele atinge os nervos. Esses nervos percorrem todo o exército russo, sua economia, política e geografia. Começando pelo lado militar. A defesa da Rússia sempre usou camadas de radares, defesa aérea e estruturas de alerta precoce por milhares de quilômetros. Mas o Flamingo não liga para camadas. É rápido, inteligente e difícil de rastrear. Isso faz as defesas caras da Rússia parecerem vulneráveis. Quando um míssil passa e atinge o alvo, os generais perdem o sono. E não se trata apenas de um míssil. É sobre o medo de que a Ucrânia agora possa atacar profundamente o território russo, até mesmo em lugares que antes eram considerados intocáveis. Isso obriga a Rússia a repensar o posicionamento de tropas, proteção de suprimentos e defesa de fronteiras. Isso os sobrecarrega e obriga a se prepararem para ataques inesperados, afetando sua economia. O exército russo é caro. Movimentar equipamentos, reforçar bases ou atualizar radares consome o orçamento. O Flamingo agrava isso ainda mais. A Rússia precisa aumentar os gastos com defesa mesmo com a economia pressionada, pois não pode deixar nada exposto. As sanções cortaram mercados importantes. As exportações de energia não estão trazendo o que traziam antes. A inflação está aumentando. Então, quando o Flamingo força a Rússia a gastar mais só para se manter protegida, isso não é apenas um problema militar, é também um problema econômico. Isso reduz o crescimento, consome recursos e dificulta atender às demandas da guerra. Além do impacto no orçamento, as consequências políticas são ainda piores. Politicamente, o Flamingo é um pesadelo. A Rússia construiu por anos uma narrativa de força, afirmando ao povo e ao mundo que está no controle, vencendo e que a Ucrânia é fraca. Agora, com o míssil nas mãos da Ucrânia, essa narrativa vai desmoronar. É difícil mostrar domínio quando suas bases e defesas aéreas estão vulneráveis. É difícil manter o apoio público quando questionam por que a Ucrânia atinge alvos na Rússia. O Flamingo não desafia apenas o exército da Rússia, ele desafia também a sua mensagem. Isso coloca pressão sobre os líderes, sobre a mídia e sobre o sistema construído em torno da ideia do poder russo. Se você se preocupa com o impacto da inteligência artificial em empregos, indústrias, educação e economia, não está sozinho. Segundo o relatório da Universidade Rutgers, 7 em cada 10 trabalhadores dos Estados Unidos da América estão preocupados com o uso de inteligência artificial por empregadores nas decisões. 3 em cada 10 estão preocupados com a possibilidade de seus empregos serem eliminados pela inteligência artificial. Especialistas concordam, até 2030, 30% dos empregos e 44% dos trabalhadores poderão ser automatizados ou substituídos pela inteligência artificial. Isso significa que você precisa prestar atenção se quiser evitar se tornar uma vítima. É por isso que, recentemente, fizemos um vídeo no YouTube que explica o que realmente está acontecendo nos bastidores. Como as pessoas se preparam não só para sobreviver, mas também para aproveitar a revolução da inteligência artificial. E não se trata de se tornar um programador ou criar o próximo ChatGPT.
É sobre entender onde está a verdadeira vantagem, à medida que a inteligência artificial evolui e como pessoas comuns estão usando isso para construir caminhos de carreira mais seguros agora mesmo. Se você está se sentindo incerto sobre o futuro ou apenas curioso sobre quais são suas opções, assista a esse vídeo aqui no YouTube, clicando no link na descrição ou no cartão na sua tela. A geografia costumava ser um dos pontos fortes da Rússia. É um país enorme e esse tamanho lhe dava espaço para manobrar. Mas agora, isso se tornou uma fraqueza. O Flamingo agora acessa lugares antes inacessíveis. Ele pode atacar depósitos, centros de comando e infraestrutura dentro do território russo. Uma das maiores vulnerabilidades é o quão expostas as principais bases da Rússia se tornaram. Isso significa que a Rússia precisa defender mais território, com menos recursos e sob mais pressão. Isso estica a logística, desacelera os tempos de resposta e torna mais difícil manter o controle. E não são apenas alvos militares. O Flamingo pode afetar ferrovias, pontes, energia, deslocamento, comércio e o cotidiano. Agora, o tamanho da Rússia não a ajuda mais, mas a expõe. Essa vulnerabilidade afeta não só as bases, mas também a economia deles. Com o novo míssil em campo, Moscou precisará rever sua defesa. E o primeiro movimento é previsível: jogar mais sistemas de defesa aérea no problema. Mas isso é mais fácil falar do que fazer. Mover baterias S-400 para o leste protege alvos distantes, mas deixa as linhas de frente sem cobertura. É um jogo de esconde-esconde. Protege-se um lado, expõe-se outro. E esses sistemas são caros. Cada míssil interceptador custa milhões, e as linhas de produção da Rússia estão sobrecarregadas. O voo em baixa altitude do Flamingo dificulta sua interceptação, especialmente quando lançado em salvas de 50 mísseis. Isso não é um ataque, isso é um dilúvio. O alcance do Flamingo ameaça não só alvos militares, mas também a infraestrutura de petróleo da Rússia. Refinarias, oleodutos e terminais de exportação tornaram-se vulneráveis de novas formas, o que é um problema sério. A economia russa é altamente dependente das exportações de energia. Petróleo e gás são essenciais. Se a Ucrânia começar a atingir essas instalações, mesmo que seletivamente, isso pode interromper até 20% do fluxo de petróleo da Rússia. Isso não é apenas um golpe no orçamento, é um choque para todo o sistema. O ataque de junho à refinaria de Tuapse, com um míssil Neptune menor, causou um incêndio que durou 3 dias. O Flamingo carrega uma ogiva quase 10 vezes mais pesada e pode ir muito mais longe. O dano não seria apenas físico, atingiria a Rússia bem onde dói, no bolso. O prejuízo não pararia nas refinarias. Isso causaria efeito cascata, preços subiriam, cadeias de suprimentos se desorganizariam e russos comuns sentiriam a pressão. Escassez de combustível, custos mais altos e desemprego em áreas dependentes de energia podem causar agitação. O Flamingo não precisa destruir tudo, apenas fazer a economia sangrar aos poucos. Esse tipo de pressão é difícil de ignorar. Para Putin, é mais que proteger ativos, é garantir estabilidade. Se o dinheiro parar, o petróleo ficar mais difícil de vender e o público sentir isso, a imagem de controle começa a rachar. É quando negociar deixa de ser fraqueza e vira sobrevivência. O Flamingo pode ser o instrumento que impulsiona essa mudança, não pela força, mas pelo esgotamento econômico. A Ucrânia não precisa de uma vitória rápida, apenas manter a pressão até que continuar seja caro demais. O impacto do Flamingo também é psicológico. Por anos, a maioria dos russos acreditou que a guerra era distante, apenas nas linhas de frente. Quando drones atacam depósitos de petróleo próximos às grandes cidades, essa ilusão acaba de repente. A guerra não é algo que você assiste na televisão estatal. É algo que você ouve do lado de fora da sua janela. E essa mudança faz diferença. O medo se espalha mais rápido que o fogo. Quando as pessoas não se sentem mais seguras, elas começam a fazer perguntas. Elas começam a pressionar os funcionários locais. Elas exigem responsabilidade. Em sistemas de controle e narrativa, fissuras na confiança pública são perigosas. O Flamingo afeta tanto a infraestrutura quanto o psicológico. Isso obriga os russos a encarar uma verdade que o governo tentou esconder. Eles são vulneráveis. Para Putin, esse é um pesadelo. A dor econômica é uma coisa, mas o medo é contagioso e disruptivo, difícil de silenciar. Se o Flamingo seguir voando, isso vai corroer a base da estabilidade interna.
Isso gera verdadeiro pânico. Não apenas medo, mas quando antigas estratégias deixam de funcionar. A Rússia costuma ditar o ritmo, escolher o campo e controlar a narrativa. O Flamingo muda isso, dando à Ucrânia poder de revidar, causar interrupções e alterar regras. É isso que o torna tão perigoso. Não se trata de causar danos, mas de imprevisibilidade. A Rússia não sabe de onde virá o próximo ataque. Eles já não sabem o que é seguro. Essa incerteza é poderosa, força a hesitação e gera dúvidas. Na guerra, a dúvida pode ser fatal, e o momento não poderia ser pior para a Rússia. Isso até altera a equação de mão de obra. Já estão sobrecarregados, enfrentando sanções, pressão diplomática e agitação interna. O Flamingo aumenta o estresse, forçando-os a desviar a atenção, gastar mais e rever estratégias. E é exatamente isso que a Ucrânia quer. O objetivo não é destruir, é desestabilizar, fazer a Rússia questionar seus planos, suas prioridades e sua posição. O Flamingo faz isso melhor que quase todos. Para a Ucrânia, cada soldado importa. Durante toda essa guerra, a Rússia teve a vantagem em números absolutos. Mais soldados, mais reservas, mais profundidade. Mas o Flamingo muda essa equação. Com um míssil de longo alcance, a Ucrânia não precisa enviar tropas para atingir alvos estratégicos em território inimigo. Ela pode fazer isso remotamente, com precisão e de forma repetida. Isso não é apenas eficiência tática, é salvar vidas. Menos soldados ucranianos ficam expostos, o que significa menos incursões arriscadas, o que significa menos desgaste. O Flamingo permite que a Ucrânia tenha mais força e projete poder além de seu tamanho, sem lutar por cada quilômetro. Isso vai além de uma simples guerra de drones 2.0, é mais profundo. É um avanço. Durante o conflito, os drones transformaram as guerras. Agora o Flamingo aposta ainda mais neles. Às vezes, o lado com menos tropas não é o mais fraco. De repente, alcance importa mais que distância, e a vantagem numérica da Rússia parece ultrapassada. Isso também altera a visão de outros países sobre a guerra. Quando a Ucrânia desenvolve e usa algo como o Flamingo, muda percepções e faz com que a levem mais a sério. Isso gera mais apoio, cooperação e investimentos. Isso é ruim para a Rússia, pois quanto mais forte a Ucrânia parece, mais difícil é justificar suas ações. O Flamingo muda o campo de batalha e a conversa, dando vantagem à Ucrânia, o que faz diferença. No fim, o Kremlin se preocupa não só com o que o Flamingo faz hoje, mas com o que isso representa para o futuro. Se a Ucrânia consegue construir isso, o que mais pode surgir? Quais surpresas virão? O medo do desconhecido alimenta o pânico. A Rússia não enfrenta só o míssil, mas também o avanço da Ucrânia. Que eles não estão apenas se defendendo, mas também estão avançando. E esse é um pensamento assustador para um país acostumado a estar na frente. Sim, a Rússia enfrenta sérios problemas, e agora é obrigada a se defender em um jogo que achava estar ganhando. Suas fraquezas expostas, recursos esgotados e confiança abalada. O Kremlin está surpreso porque a Ucrânia não recua. Eles estão avançando, e com o Flamingo nas mãos, estão fazendo isso de um jeito que a Rússia não esperava. A Ucrânia criou mais que uma arma, fez um aviso que ecoa além do campo de batalha. Aliados da Rússia observam de perto, muitos desconfortáveis. O Flamingo mudou o rumo da guerra e obriga países a repensarem posições, parcerias e planos. O Irã sente a pressão primeiro por fornecer drones e apoiar ataques russos. Agora, com o Flamingo alcançando mais de 3.000 quilômetros até partes do Irã, estão ao alcance. Isso já é um fator de dissuasão, pois a Ucrânia poderia atacar fábricas de drones ou centros de abastecimento dentro do Irã. Só essa possibilidade já faz o Irã pensar duas vezes. Apoiar a Rússia costumava ser de baixo risco, agora tem consequências. Quando essas consequências envolvem ataques de mísseis no próprio país, a lealdade se torna mais cara. A Coreia do Norte está, na verdade, em uma situação semelhante. Eles já enviaram projéteis de artilharia para a Rússia e até mandaram alguns soldados, tornando-se, de certa forma, parte desse conflito. Mesmo à distância, eles acompanham de perto o míssil Flamingo. Apesar de a Coreia do Norte estar fora de alcance, a mensagem é clara. Se a Ucrânia constrói algo avançado em guerra, o que virá depois? Esse progresso pode deixar países como a Coreia do Norte apreensivos, não pelo risco atual, mas pelo potencial futuro.
O Flamingo mostra que a tecnologia da Ucrânia está evoluindo rapidamente, e esse tipo de avanço faz aliados distantes repensarem o quão seguros realmente estão. A Rússia também está com dificuldade para apoiar seus aliados. Com mais recursos sendo usados para defender seu próprio território, muitas vezes ela tem menos a oferecer no exterior. Foi isso que ocorreu quando a Síria mais precisou e a Rússia não estava lá, resultando no colapso do regime de Bashar. Esse afastamento resulta em menos mísseis para o Irã, menos artilharia a aliados e remessas mais lentas a regimes amigos. O Flamingo não só atinge alvos, mas também interrompe cadeias de suprimentos. Quando essas cadeias se rompem, a influência some. O alcance global da Rússia diminui, não só pelas sanções, mas por ter que focar internamente. Ela deve cuidar de si antes de ajudar outros. Países externos ao conflito também observam essa mudança. Taiwan, por exemplo, está prestando muita atenção. Durante anos, viveram sob o poder militar da China, mas a Ucrânia mostrou que a inovação pode equilibrar o jogo. O Flamingo foi construído por um país sob cerco, não por uma superpotência. Isso envia um recado: se a Ucrânia consegue, por que Taiwan não conseguiria? Qualquer país que se sinta ameaçado, mas não tenha o número de pessoas ou o orçamento para igualar seus rivais. O Flamingo também prova que alcance e precisão importam mais do que tamanho. Esse pensamento pode levar Taiwan a investir mais em sistemas de longo alcance, tecnologia furtiva e armas guiadas por inteligência artificial. Isso pode levá-los a desenvolver ferramentas que não apenas defendem, mas também dissuadem. E essa mudança pode alterar a forma como a China aborda sua própria estratégia. Se Taiwan criar sua versão do Flamingo, o equilíbrio regional pode mudar. Bastariam mísseis suficientes para fazer a China hesitar. Esse é o poder da inovação. Não precisa igualar, basta causar disrupção. A Rússia entende isso. Por isso você já pensa em transferir tecnologia, capturar um míssil Flamingo e fazer engenharia reversa. Seria uma grande vitória. Isso revelaria o design, sistemas de orientação e métodos de produção da Ucrânia. Mas isso é difícil de realizar. O Flamingo foi feito para ser difícil de rastrear, interceptar e recuperar. Mesmo que a Rússia consiga copiá-lo será difícil. A vantagem da Ucrânia está na mentalidade por trás do míssil. Design enxuto, eficiente e adaptado à guerra. Mentalidades assim são difíceis de copiar, mas há risco se um Flamingo for abatido. A Rússia tentará aprender com isso. Eles vão analisar a carcaça, eletrônica e software, e outros países também podem se interessar. Por isso, a Ucrânia deve ter cautela. Cada lançamento traz o risco de exposição, mas os benefícios superam os riscos. O Flamingo está fazendo mais do que causar danos, está mudando a conversa global. Países que antes ficavam à margem agora estão prestando atenção. Eles estão vendo como uma nação pequena e determinada pode construir algo que muda o jogo. Eles estão observando como a Rússia, uma grande potência, está sendo forçada a reagir, se defender e se explicar. Eles aprendem que o Flamingo é mais que um míssil. É um projeto que prova que design inteligente, talento local e urgência geram resultados que se espalham por continentes. Até países não envolvidos sentem os efeitos. A Venezuela, por exemplo, tem laços com a Rússia pelo petróleo e comércio. Se o Flamingo atingir oleodutos ou refinarias, esses laços viram passivos. A interrupção do fluxo de energia da Rússia impacta todos conectados. Preços sobem, acordos falham e alianças balançam. O Flamingo não precisa acertar todos os alvos, só os certos. Quando faz isso, as consequências se espalham. A China também está observando atentamente. O apoio deles à Rússia tem sido cauteloso, mas constante. Com o Flamingo em ação, o apoio traz mais riscos. Se a guerra escalar e se a Ucrânia começar a atacar mais profundamente o território russo, a China pode ser envolvida. Esse não é um cenário que eles desejam. O Flamingo traz imprevisibilidade, tornando o conflito mais difícil de controlar, prever e conter. Esse tipo de incerteza deixa aliados nervosos. O míssil Flamingo não só abalou a Rússia, como mudou as regras. Isso mostra que uma nação sob cerco ainda pode construir algo poderoso o suficiente para mudar o tabuleiro global. Agora, os aliados da Rússia estão reconsiderando suas lealdades. Nações distantes repensam suas defesas. E a ideia de segurança pela distância está sumindo. A Ucrânia lançou não só um míssil, mas uma mensagem. A mensagem afirma que inovação não é exclusiva de superpotências e dissuasão não exige grande arsenal. O Flamingo é rápido, preciso, disruptivo e seu impacto já vai além do campo de batalha.
O mundo está assistindo, não apenas pelo que ele atinge, mas pelo que isso significa. Obrigado por assistir.